Seja o que for que você esteja passando, não fique preso nisso. Lamente apropriadamente, chore, diga a Deus exatamente o que sente, passe por todas as fases que você precisa, mas tenha esperança para o seu futuro. Obrigada por estar conosco hoje no Desfrutando a Vida Diária. Estou ansiosa para compartilhar o que está em meu coração com você. Sabe, tenho certeza de que há muitas pessoas nos assistindo e você está sofrendo de alguma forma. Então, você só precisa ser confortado. E eu sei como é se machucar, se ferir emocionalmente, mentalmente. Você pode estar com algo que não consegue tirar da cabeça, alguém rejeitou você ou você teve em sua vida uma grande perda e a tristeza e solidão está aí. É disso que eu quero falar hoje e amanhã. E isto é algo que, de certa forma, é natural passar por um processo de luto, mas se você deixar durar muito tempo, isto pode se tornar um grande problema em sua vida. Então, eu espero poder te encorajar. E eu quero começar com uma ótima escritura em 2 Coríntios capítulo 1, do 3 ao 4. Louvado seja Deus, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da compaixão e o Deus de toda a consolação. Eu amo isso, que nos conforta em nossos problemas, para que nós possamos consolar aqueles em qualquer problema com o mesmo consolo que nós mesmos recebemos de Deus. Sabe, isso é bom demais. Aqui diz que Deus nos conforta, mas Ele nos conforta não apenas para nos confortar, mas para que também, quando nós estivermos perto de outras pessoas que estão sofrendo, nós saibamos pegar aquele mesmo consolo que Deus nos deu e oferecer a elas. E é isso que eu espero fazer aqui hoje. Quero que saiba que se você está sofrendo, Deus se importa e nós também. Eu sei que você provavelmente se sente sozinho com a sua dor, e eu entendo isso, mas eu estou realmente orando para que a palavra te anime hoje, te traga esperança para o seu futuro. 2 Coríntios 4:18 diz: nós não fixamos os nossos olhos no que se pode ver, mas naquilo que é invisível. Já que o que é visível é temporário, mas aquilo que é invisível é que é eterno. Então, Paulo está dizendo que não devemos olhar só para aquilo que vemos com os nossos olhos naturais, mas temos que enxergar com coração e fé para tudo que nós não conseguimos ver. E a realidade é que, na verdade, há muitas coisas acontecendo no reino espiritual que não podemos ver do que as que podemos ver. Eu estava pensando em como ficamos sentados aqui na terra fazendo nossos pequenos planos insignificantes, tentando descobrir tudo o que acontecerá no futuro, o que vai acontecer aqui, o que vai acontecer ali. E Deus, Ele tem um plano tão incrível para cada um de nós. Ele quer que confiemos nele. E mesmo que você esteja passando por um dos piores momentos da sua vida agora, e você não enxerga nenhuma maneira de ser feliz novamente, eu quero te dizer que Deus tem um bom plano para você. E se você não acredita nisso, entenda que tudo que recebemos de Deus vem através de acreditar nas suas promessas. E então nós recebemos de Deus crendo em suas promessas. Na verdade, a palavra receber significa acreditar e a palavra acreditar significa receber. Então, não importa o quanto você esteja sofrendo, Deus quer que você tenha esperança de que as coisas podem e vão mudar e que você tem um brilhante futuro à sua frente. Agora, você não precisa estar sozinho para ser solitário. E honestamente, você pode estar em uma sala cheia de pessoas e se sentir sozinho, se for tímido e inseguro. E talvez ninguém possa vir e falar com você e o diabo pode te dizer muitas mentiras, as pessoas não te amam, não se importam com você, você está deslocado aqui. Então, você pode estar perto de outras pessoas e estar com problema que eles não sabem e você não tem liberdade para lhes contar, e então fica sofrendo
mas todo mundo está ao seu redor rindo e se divertindo, e você está sozinho. Você não precisa estar sozinho para se sentir só. E você pode estar sozinho e não se sentir solitário. Vou dizer isso novamente. Você não precisa estar sozinho para se sentir solitário, pode estar sozinho e não se sentir só. Porque a verdade é que nós nunca estamos sozinhos, porque Deus diz que Ele nunca nos deixaria ou abandonaria. Agora, eu entendo que queremos algo que possamos ver, algo que podemos tocar, mas se você se sente sozinho porque você vive sozinho, a coisa a se fazer é pedir a Deus para te guiar naquilo que você pode fazer. Às vezes, quando estamos sofrendo, sempre queremos sentar e queremos que alguém venha até nós e faça alguma coisa por nós. Mas quero te dizer que não importa o quão sozinho você se sinta, há pessoas ao seu redor que se sentem muito solitárias também, e uma das coisas que você pode fazer é ir até estas outras pessoas e ajudá-las. Mas vamos falar sobre as razões para a tristeza e a solidão. Me disseram que a tristeza e a solidão são dois dos maiores problemas da nossa sociedade hoje, sabe? Gostaria de dizer que o luto, quando você tem uma grande perda, ele é natural, ele é necessário, e se você nunca se permitir fazer isso, você pode ficar com muita dor presa no seu interior, que vai te ferir de muitas maneiras diferentes. Mas entristecer de forma saudável e adequada é diferente de permitir que um espírito de dor engula a sua vida, ao ponto de você viver naquele estado de luto o tempo todo. E isso é muito interessante para mim, à luz da lei do Antigo Testamento. Eles recebiam um certo número de dias para o luto, sabe? Quando tinha uma perda, então eles tinham que seguir com a vida. Até mesmo Deus disse ao profeta Samuel que havia ungido Saul para ser rei. Quando Saul perdeu o foco e Deus se arrependeu de ter feito dele rei, e ele teve que tirar essa posição dele, Samuel tinha investido tanto na vida de Saul e ele estava tão desapontado com ele estava de luto, sabe? E lamentando por Saul. E em 1 Samuel 16, Deus disse a Samuel: por quanto tempo você vai chorar por Saul? Pois eu já ungi um novo rei para o seu lugar. E então Deus estava claramente dizendo a ele: é hora de você deixar isso de lado e vamos continuar com o plano que eu tenho agora. E a outra instância ou situação que nós encontramos está em Deuteronômio, onde fala Moisés havia morrido e as pessoas tiveram permissão para chorar por 30 dias por ele. E então, no final desses 30 dias, Deus disse a Josué: Moisés está morto, é hora de continuar. Agora, não estou sugerindo que se você perder um ente querido, que você só tenha 30 dias para superar isso. Não sou uma tola. Mas eu acho interessante que Deus tenha colocado um limite no tempo de luto, e eu acho que isso tem uma mensagem para nós, que você não pode apenas deixar se estender, se estender, se estender e se estender. Um rapaz estava falando comigo hoje sobre a morte do pai, e o pai e a mãe foram casados por 65 anos. Bem, isso é muito tempo estando juntos, não é? E ele estava me dizendo como tem sido difícil para sua mãe, e já tem 4 meses desde que o pai dele morreu. E ele comentou: dizem que leva cerca de 1 ano. Bem, eu posso entender isso, e ainda pode haver momentos em que as coisas te lembrem alguém que você perdeu, sabe? Alguém diz certas coisas em um determinado momento e você pode sentir uma outra onda dessa solidão e dessa dor. Mas o que eu quero que você se lembre é que se você está vivo e respirando, então Deus tem um plano para a sua vida. E Deus tem um propósito para a sua vida. E você não pode perder isso ficando preso no que você costumava ser e que você nunca será de novo. Amém? Ok. As pessoas podem se sentir solitárias porque elas são extremamente tímidas. Elas são muito tímidas,
elas não se aproximam de ninguém, se isolam e querem que as pessoas se aproximem delas, sabe? Então, as pessoas podem se sentir sozinhas ou podem sofrer porque foram rejeitadas em sua vida ou foram abusadas. Podem ter tido uma infância disfuncional e dolorosa, como eu tive, como muitos de vocês também. E, por causa do que me aconteceu, eu nunca sentia que me encaixava em algum lugar, sabe? Eu tinha um grande segredo escondido dentro de mim, que eu não podia contar para mais ninguém, então. E eu sentia que ninguém me entendia. Eu me pergunto quantas pessoas hoje estão assistindo agora e você sente que ninguém realmente entende você, sabe? Bem, Deus entende. E a Bíblia diz que temos um sumo sacerdote. Isso está em Hebreus 4, 15 e 16. Nós temos um sumo sacerdote, Jesus, o qual entende as nossas fraquezas, incapacidades e temperamentos. Ele nos entende porque ele esteve em um corpo como nós e passou por tudo o que nós passamos aqui. Então, isto sempre me conforta que Jesus me entende e que ele entende você também. E ele está conosco o tempo todo e que ele nos ama. Uma pessoa pode ficar sozinha ou de luto por causa de um divórcio, porque o ente querido morreu. Aqueles que são idosos, às vezes podem se sentir sozinhos, sentem que suas vidas acabaram, que não há mais nada para eles. Mas eu digo, enquanto você estiver respirando e vivo, Deus tem um propósito e um plano para você. E uma das melhores coisas para nós é sempre olhar além de nós mesmos para o que podemos fazer por outras pessoas. Sei que falo isso o tempo todo em muitos dos meus sermões e talvez você pense, Joyce, esta não pode ser a resposta para tudo. Posso te dizer que certamente a resposta para a maioria das coisas é nós não ficarmos pensando tanto em nós mesmos, mas pensar em outras pessoas que estão na mesma situação ou até pior do que a nossa. Pessoas que passam por mudanças na vida podem se sentir sozinhas? Você está se aposentando? As crianças estão se formando e saindo de casa e indo para a faculdade. Talvez você tenha muitos filhos pequenos dentro de casa e agora eles estão começando a ir para a escolinha ou a primeira série, o que quer que seja. Alguns pais podem ficar entusiasmados porque finalmente vão ter tempo sozinhos em casa, mas outros, quero dizer, eu já vi mães realmente passando por momentos difíceis, sabe? Só porque o que elas costumavam passar o dia fazendo, agora não precisa ser feito mais. Obviamente, a perda de um ente querido, a morte de um cônjuge, a morte de um filho, a morte de uma mãe ou um pai, uma irmã ou irmão, ou até mesmo um amigo muito, muito próximo, pode ser realmente muito devastador. Mas então, se você levar isso para Deus, entregar isso desde o início, para ser consolado, em vez de pensar em tudo aquilo que você perdeu, pense nas coisas boas desse relacionamento, em toda a memória que você consegue se lembrar e fique feliz porque você os teve na sua vida pelo tempo que você os teve. Sabe, estou começando a entender. E pode parecer bobagem, um tanto que prego sobre a mente, mas, sabe, eu acho que todos os problemas que temos estão ligados à nossa mente. Tudo depende de como vamos olhar para alguma coisa e de como vamos pensar sobre ela. E sabe, a verdade é que quando nós estamos de luto porque perdemos alguém em nossa vida, nós estamos de luto por nós mesmos, porque, na verdade, fomos nós que perdemos. Se esta pessoa era crente em Cristo, ela está num lugar muito melhor. E podemos até saber disso, mas isto faz a dor parar. E às vezes você tem que deixar a dor vir. Você tem que deixar que doa e confiar em Deus para te confortar, que com Ele você conseguirá superar isso e você tem uma vida sobrando e que Deus ele tem um novo plano que Ele ungirá para você e tenha esperança. A esperança é uma atitude positiva de que algo bom vai acontecer com você a qualquer momento. Outro momento onde as pessoas passam por uma situação difícil é quando se aposentam. Sabe, você não sabe o que vai fazer consigo mesmo. Especialmente se muito da sua identidade está amarrada ao seu trabalho, sabe? Então você pode começar a sentir que você não é mais nada. Bem, quem eu sou agora? Bem, você nunca foi o seu trabalho. Você precisa e deve conseguir separar quem você é do que você faz.
E eu já andei pensando nisso por um longo tempo. Sabe, se eu não puder mais chefiar os ministérios Joyce Meyer e fazer o que eu estou fazendo agora, eu ainda vou ser uma pessoa importante que Deus ama, sabe? Porque eu não vou deixar o meu valor e mérito estar no que eu faço, mas sim em quem eu sou em Cristo. Talvez você tenha perdido a sua casa num desastre natural. Imagine isso. Perder todas as fotos e todas as coisas que você economizou ao longo dos anos, os presentes que as pessoas te deram. Você perdeu todas as suas roupas e sua casa está em ruínas. Imagine como isso deve ser difícil, muito difícil. E eu já vi pessoas que se permitiram ser devastadas. Elas caíram em depressão profunda, mas eu já vi pessoas que disseram: ainda tenho minha vida, o que eu perdi eram coisas e eu posso consegui-las de novo. Muito disso tem a ver com a maneira como nós olhamos e a atitude que nós decidimos ter. Pais solteiros às vezes podem se sentir muito solitários. Eu entendo isso. Eu fui mãe solteira por um curto período de tempo. Foi um pouco depois que o meu primeiro filho nasceu, mas, felizmente, Deus trouxe Dave Meyer na minha direção. Nós nos casamos quando meu filho era bem pequenino, tinha um pouco mais de um ano. Talvez ele tivesse 1 ano e meio de idade. Mas eu tive um curto período de tempo sendo mãe solteira, e o homem com quem fui casada não era um bom pai, então acho que eu sempre fui uma mãe solteira, sabe? E eu sei que é difícil, eu sei que as coisas são caras e é muito difícil, você tem que tomar decisões sozinha. Mas aqui, novamente, Deus ele sempre te dará graça onde você está. Realmente acredito que se você é um pai solteiro, Deus ele vai te dar graça para fazer tudo que você precisar fazer. Ele vai te dar a graça que ninguém mais pode te dar, mas é importante que você mantenha uma boa atitude. Sabe, é muito difícil ter a graça de Deus e ficar sempre reclamando da nossa situação. Então, comece a alinhar sua boca com a palavra de Deus e dizer: eu acredito que Deus vai me fortalecer todos os dias e me dar a capacidade de fazer tudo o que eu preciso fazer. E comunique-se e tenha comunhão com outras pessoas que estão na mesma situação que você, não apenas para que possam reclamar de como está difícil, mas assim você pode compartilhar ideias sobre maneiras que vocês podem enfrentar os desafios que vocês têm. E também acredito que a doença e a dor em seu corpo podem ser muito, muito desafiadoras. Você pode se sentir realmente sozinho, sabe? Quando você está talvez em uma sala cheia de pessoas, as costas estão doendo, tudo dói em você, você não consegue suportar, e todo mundo está rindo e se divertindo, e você pensa: será que alguém sabe o que eu estou sentindo? Bem, sim, Jesus sabe. Ele sabe exatamente como se sente. Ele te entende, sabe como você se sente, e ele realmente tem um bom plano para a sua vida. E veja, a palavra solidão, a definição principal desta palavra é ser abandonado. E sabe, eu sei o que é ser abandonada, e você olha para mim e vê essa vida ótima agora. Eu estou na TV pregando o evangelho para pessoas no mundo inteiro e escrevi tantos livros que podem encher um barco. E Deus é tão bom para mim, mas sabe, houve um tempo na minha vida, e para todos os efeitos eu era uma sem teto, eu nunca tive que dormir na rua, mas quando eu saí do hospital com o meu primeiro bebê, meu marido, o homem com quem eu fui casada, não deveria dizer isso, mas o moleque com quem me casei, eu tinha 18 anos e ele 19, nenhum de nós tinha juízo, sabe? Enquanto eu estava grávida, ele abandonou-me, ele me largou para ficar com outra mulher e ela morava apenas 2 quarteirões de onde estávamos morando. Então, quando eu saí do hospital com o bebê, não tinha para onde ir. Ele combinou de me buscar, sabe? Mas ele acabou ligando para um parente. Uma mulher que havia sido casada com um dos seus irmãos, ela já não era mais. Mas ele sabia que ela era cristã e ele pensou que talvez ela nos ajudaria porque era muito boa mulher. E ela nos deixou morar na casa dela, sabe? Mas eu estava abandonada quando eu me casei com aquele homem. Nós fomos para a Califórnia e para Albuquerque, no México, primeiro, e numa noite ele não voltou para casa e me abandonou lá, e ele fez a mesma coisa de novo na Califórnia. Então eu conheço a solidão e a dor de ser abandonada. Mas quer saber? Olhe para mim agora.
E é isso que eu quero passar para você hoje. Seja o que for que você esteja passando, não fique preso nisso. Lamente apropriadamente, chore, diga a Deus exatamente o que sente, passe por todas as fases que você precisa, mas tenha esperança para o seu futuro. A Bíblia diz com toda razão para a esperança ter acabado, Abraão, ele esperou em fé que ele realmente veria todas as promessas de Deus se cumprirem em sua vida. E sabe, tem tantos maravilhosos exemplos bíblicos. Jesus foi abandonado na cruz. Ele disse, Deus meu, por que me abandonaste? Agora imagine isso. Imagine isso. No jardim do Getsêmani, ele perguntou aos discípulos, vocês não podem orar comigo por 1 hora? E eles acabaram dormindo. Imagine o que ele estava sentindo, sabendo que ele iria enfrentar, o que ele estava passando. E aqueles 12 melhores amigos nos quais ele havia derramado a sua própria vida, eles não conseguiram ficar acordados nem por 1 hora para orar com ele e o encorajar. Não me surpreenda que a Bíblia diga que Jesus nos entende, porque ele foi tentado em todos os aspectos, assim como nós somos, mas ele nunca pecou. Paulo foi abandonado, ouça isso. 2 Timóteo capítulo 4, do 14 ao 17. Alexandre o ferreiro, ele me causou um grande dano. O Senhor vai recompensá-lo pelo que ele me fez. Vocês também devem ficar atentos contra ele, porque ele se opôs fortemente à nossa mensagem. E na minha primeira defesa, aqui diz, ninguém veio ao meu primeiro julgamento, ninguém veio para me apoiar. Todo mundo me abandonou. Que isto não seja imputado contra eles. Eu amo isso. Ele diz, olha, todo mundo me deixou, todo mundo me abandonou. Todas aquelas pessoas em quem Paulo derramou sua vida quando ele precisou delas, elas não estavam lá por ele, mas sua primeira resposta foi que isto não seja imputado a elas. Deixe-me dizer, se você conseguir orar por bênçãos sobre as pessoas que te machucaram, uau, você está a caminho de uma grande vitória, sabia? Mas ouça isso. Mas o Senhor, ele ficou ao meu lado. Eu amo isso. Sabe, você pode não sentir a presença de Deus agora, você pode não enxergá-lo com seu olho natural, mas Deus está com você. Quero que você entenda isso hoje. Deus está com você e Ele tem um bom plano para você. E algo pode até ter chegado ao fim, mas os finais sempre trazem um lugar para novos começos. Guarde isso em seu coração. Os finais sempre trazem um lugar para novos começos. Não há nada que eu possa dizer a você hoje que possa aliviar a dor que você está sentindo. Mas se você prosseguir e sentir essa dor de uma maneira saudável e permitir que Deus te guie através dela, você pode sair disso sendo alguém que está preparado para ministrar a outras pessoas. Quer saber? Nada deixa o diabo mais zangado do que quando você sente a dor do que você passou. E então você usa isso para confortar outras pessoas que agora estão passando pelas mesmas coisas que você passou, mas você foi liberto delas. E de todas as formas, olhe para o que você deixou, não olhe apenas para o que você perdeu. Esse é um dos maiores erros que podemos cometer, é ficar sempre olhando para tudo aquilo que nós perdemos e não fazer um inventário do que ainda temos. Você sempre tem o amor de Deus, ele diz que nunca vai parar de te amar, seu amor é incondicional, nunca haverá um momento em sua vida em que Deus não ame você. Então não se sinta como se ninguém amasse você, Deus sempre vai amar você e ele também tem um bom plano para a sua vida. Olhe para aquilo que você tem, não para o que você não tem. E lembre-se que o tempo muda todas as coisas. Coloque os seus olhos no futuro. Mesmo que você não possa ver claramente o que o futuro te reserva, você pode colocar seus olhos no futuro e dizer, eu acredito que algo de bom vai acontecer comigo. Seja bem-vindo ao Desfrutando a Vida Diária. Estou muito feliz por ter você conosco. Ontem eu comecei a dar uma mensagem sobre o luto e a solidão e, mais do que apenas uma pregação, eu gostaria de encorajar as pessoas que se sentem assim e tem mais que eu quero compartilhar com você nesse sentido hoje. E saiba que se você está nesta situação agora ou não, você provavelmente vai estar em algum momento da vida ou você provavelmente conhece alguém que esteja. Então eu acho que isto vai ser benéfico para todos.
Se você está numa situação onde você está de luto agora por uma perda em sua vida, ou você se sente sozinho, você sente que ninguém entende você, ou você está solitário, se você é mãe ou pai solteiro, se você é uma pessoa idosa, se você perdeu um ente querido, você tem que olhar com os olhos da fé. Porque agora você pode não estar vendo nada que te faça feliz, sabe? Paulo disse que é importante que nós não olhemos apenas para o que podemos ver, temos que olhar para o que é invisível. Eu estava pensando esta manhã, acho que mencionei isto ontem, eu pensei sobre todos os pequenos planos que nós temos para as nossas vidas e comparei isso com os planos que Deus tem para nós, sabe? E ele disse, está gravado em Jeremias 1,5, ele disse, antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, eu te conheci. E eu te aprovei como meu instrumento escolhido. E te chamei para ser profeta para as nações. Então pense nisso. Antes mesmo que você fosse formado no ventre de sua mãe, Deus já te conhecia. Você não é um acidente. Deus planejou você com um propósito. E Ele tinha um plano para você antes mesmo de você aparecer no planeta Terra. E não importa o que aconteceu em sua vida, não importa o que quer que tenha te machucado ou quão profundamente isso te feriu, Deus ainda tem um plano realmente muito bom para a sua vida. E pode até não parecer assim agora, mas eu posso dizer por experiência própria que tudo pelo que você está passando, Deus vai usar isso para você ser capaz de ter experiência para ajudar outra pessoa que está sofrendo, se você apenas permitir. Deus é o Consolador. E a Bíblia diz que Ele quer nos confortar com o conforto que só Ele pode nos dar, para que nós possamos pegar esse conforto com o qual Ele nos confortou e confortar outras pessoas que estão numa situação onde precisam de conforto. Você sabe quantas pessoas estão feridas neste mundo hoje? Nunca diga que você não pode fazer nada, porque há sempre alguém que você pode chegar com um cartão, ou uma ligação, com uma oração, com um convite, sabe? Parece que sempre esperamos sermos convidados. Bem, que tal nós nos tornarmos aqueles que fazem o convite? Você não tem que esperar que alguém te chame para ir almoçar? Chame alguém para almoçar e então vá. Se você se sentiu sozinho por um longo tempo, talvez você só precise ser mais agressivo e começar a construir uma vida para si mesmo. Você pode confortar outras pessoas. Nas bem-aventuranças ou no Sermão da Montanha, Jesus disse: bem-aventurados são aqueles que choram, porque eles vão ser consolados. Isto é uma espécie única de escritura quando você pensa nisso. Então o consolo de Deus deve ser tão tremendamente bom que, na verdade, vale a pena ter algo pelo que chorar só para que possamos experimentar seu consolo em nossa vida. Deus pode te dar um conforto que nenhuma outra pessoa poderá dar a você. Então eu quero te encorajar, e não importa como você se sente agora, a saber que você tem um grande futuro. Coisas boas vão acontecer com você. E quero dizer algo para você, e isso pode parecer simples, mas realmente não é. Tenha uma atitude positiva. Sentir pena de si por muito tempo pode realmente se tornar um grande problema em sua vida. E você pode ter uma razão para sentir pena de si mesmo, mas você não tem o direito de continuar se sentindo assim por muito tempo, porque Deus é bom e Ele vai usar qualquer coisa que o diabo intentou para o mal e vai fazer cooperar para o bem. Gênesis 50:20 diz isto, e em Romanos 8:28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e querem a sua vontade em suas vidas. Agora, vejamos Romanos 4:18-21. Talvez você esteja familiarizado com isso, talvez não. Abraão foi um homem que foi convidado a deixar a casa de seu pai e tudo que ele conhecia, todos os seus amigos, tudo que ele estava familiarizado. E Deus disse: saia e vá para um lugar que eu vou mostrar a você. E por que Deus faria isso? Porque ele estava buscando alguém com quem ele pudesse fazer um pacto. Alguém que teria uma fé
uma pessoa que acreditaria nele, alguém com quem ele pudesse entrar em aliança. E, sabe, isso não poderia acontecer com Abraão, onde ele morava, porque ele estava cercado por pessoas que adoravam a ídolos. Deus disse: você tem que ficar longe disso. Às vezes, para ver mudança em nossas vidas, temos que nos afastar de algumas coisas. Ele teve que fugir daquilo, e Deus disse: vá para um lugar que eu vou te mostrar. Então, Deus prometeu que ele iria ter um filho. Mas então, com o passar dos anos, sabe, Abraão estava com 100 anos e Sara estava com os seus 90 anos. Havia passado a época de gerar filhos, mas Deus disse: eu vou dar um filho do seu próprio corpo. E então lá diz: e sem razão para a esperança, ou com toda razão para a esperança ter acabado, Abraão continuou esperando pela fé. Você pode fazer isso hoje? Se você não tem uma razão no natural para a esperança, você pode se tornar um prisioneiro da esperança e você pode esperar pela fé. Você pode enxergar com os olhos da fé e crer que não importa o quanto esteja sofrendo agora, você pode crer que algo de bom vai acontecer com você. Não porque você é bom, mas porque Deus é bom. E diz: e sem enfraquecer em sua fé, ele encarou o fato de que, embora o seu corpo já estivesse amortecido, já que ele tinha cerca de 100 anos de idade e o útero de Sara já estava morto, ele não vacilou com incredulidade. Não se permitiu duvidar nem que a incredulidade o derrubasse. Mas ele se fortaleceu na fé enquanto dava louvores e glória a Deus. Estas são escrituras tão lindas. Não deixe o diabo roubar o plano de Deus para a sua vida, só porque agora ele parece não estar funcionando ainda. Sabe, todos nós que recebemos promessas de Deus, quase sempre passamos por um momento onde parece que realmente não há nenhuma maneira de que aquilo possa acontecer. E tem algo que me aconteceu esta semana onde, sabe, eu precisei de Deus para intervir em uma situação. E eu ainda estou balançando a minha cabeça e pensando: Deus fez isso? Ele veio, interviu e me ajudou em uma situação que parecia total e completamente sem esperança. E não havia nenhuma razão em experiências passadas para que eu acreditasse que Deus pudesse fazer o que eu estava pedindo, mas eu pedi pela fé e, com certeza, Deus ele trouxe a vitória. A solidão e a tristeza se manifestam de muitas formas. A solidão se manifesta como uma dor interior, sabe? Ou um vácuo em sua vida. Às vezes, uma pessoa que se sente solitária, ela sentirá um profundo vazio em sua vida. Você pode sentir um desejo de afeto, e aqui eu quero te dar um aviso. Sabe, quando você estiver desejando afeto e em uma situação de desespero, não vá procurar esse afeto naqueles lugares que você sabe que são errados. Sabe, pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas. Eu me casei quando eu tinha 18 anos porque eu queria sair da casa do meu pai, que vinha abusando sexualmente de mim há anos, e eu achava que ninguém iria me querer. Então, o primeiro homem que mostrou interesse em mim, eu aproveitei a oportunidade de me casar e, quer saber, foram 5 anos de pesadelo. Tudo o que aquilo fez foi adicionar mais 5 anos em cima dos 18 anos que eu já tinha. Pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas. E eu te encorajo: se você precisa de conforto, se você está sozinho, se precisa de afeto, não vá buscar isso em lugares errados. Espere em Deus, porque Ele tem um bom plano para a sua vida. Você pode achar que não há nenhum propósito para você? Isso é uma mentira do diabo. Se você está respirando, existe um propósito. Se Deus te colocou aqui na terra, Ele tem um propósito. A Bíblia diz lá em Efésios 5,15: vigie o modo como você vive, viva propositalmente. E você diz: estou esperando que Deus me dê um propósito. Se você não sente que Ele te deu, então vá procurar. Experimente algumas coisas e veja no que se encaixa. Quando você sai para comprar uma roupa, você experimenta várias peças até encontrar algo que se encaixe. Você pode fazer isso numa carreira? Pode fazer isso no ministério? Sabe, eu sempre, para provocar, digo que eu tentei trabalhar no berçário, no Ministério Infantil, e aquilo não se encaixava. Não demorou muito para que eu e as crianças soubéssemos que aquilo não era o meu chamado. Tentei também evangelismo, mas também não se encaixou. Eu não gostava de nada daquilo. Mas quando eu comecei a ensinar, foi o que deu certo para mim. Você precisa estar disposto a falhar algumas vezes para descobrir o que vai dar certo para você.
Então encontre um propósito, não fique vagando esperando que algo aconteça, sabe? A depressão também é um efeito colateral da solidão. E todos nos sentimos para baixo, de vez em quando. Mas você tem que ter muito cuidado quando começa a se sentir para baixo, para que você não apenas continue se afundando, 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 até que de repente você esteja em verdadeiro apuros. Davi se sentiu deprimido uma vez e ele falou disso consigo mesmo. Na verdade, ele sentiu mais de uma vez. Mas ele disse: "Por que estás tão abatido, a minha alma? Põe a sua esperança em Deus." Então ele se lembrou de coisas boas que Deus havia feito no passado. Se você está numa situação difícil ou até mesmo desesperadora agora, se você perdeu um ente querido e você está sozinho, sente que simplesmente não consegue continuar, sabe, houve momentos na minha vida onde eu havia sido tão ferida que literalmente tudo o que eu conseguia fazer era sair da cama e apenas seguir colocando um pé na frente do outro, esperando que Deus me levasse a um lugar onde eu precisava estar. Mas não importa o quão ruim isto pareça agora, isto não é o fim. Para todos os efeitos, esse pode ser um novo começo para você. Você tem que confiar em Deus e acreditar que algo bom vai acontecer com você. Por que estás tão abatido, a minha alma? Coloque sua esperança em Deus. Havia todos os tipos de pessoas na Bíblia. Estas eram pessoas que nós vemos como exemplo. Esse livro não está cheio de pessoas que apenas nasceram com uma colher de ouro na boca, por assim dizer, e nunca passaram por nada. Aqui fala de pessoas que sofreram em suas vidas, que tiveram injustiças acontecendo com elas e que creram em Deus e acreditaram nas promessas de Deus e esperavam quando não havia razão para ter esperança. E elas viram grandes e poderosas coisas acontecerem através delas. Davi foi ungido para ser rei, mas durante anos ele teve que se esconder de Saul em cavernas. Bem, com certeza não parecia que ele seria rei, mas com certeza ele se tornou rei. Já te falei de Abraão, como ele deve ter se sentido quando Deus disse: "Deixe tudo para trás e vá para o lugar que eu vou mostrar a você." Deus nem sequer se preocupou em dizer para onde ele iria. Ele só teve que ir. Quando Deus me falou para me afastar da igreja onde eu estava trabalhando, ele disse: "Pegue o seu ministério e vá para o norte, sul, leste e oeste." E eu me lembro do dia em que eu saí do prédio da igreja. Eu tinha uma calculadora e uma caixinha de coisas que ficava na minha mesa. E uma parte de mim estava muito empolgada, mas outra parte parecia tão solitária. Ninguém me conhecia no norte, sul, leste ou oeste, e naquele momento ninguém se importava. Mas então, se eu tivesse ficado lá por medo e não seguisse o que Deus falou ao meu coração? E eu passei por muitos anos solitários depois disso, porque a minha vida já não era tão cheia de pessoas como costumava ser. Você pode passar por momentos solitários, se Deus está chamando você para um propósito maior, e eu acredito que muitas das coisas que eu experimentei na minha vida não foram permitidas por nenhuma razão além do que Deus queria que eu fosse capaz de compartilhar a palavra com você com compaixão e não somente teorizar o que a palavra diz, mas ser capaz de dizer: "Eu a experimentei e eu sei que ela funciona." As promessas de Deus são reais e verdadeiras e elas estão aí para quem crer nelas. Deus não tem favoritos, todos são seus favoritos. Você é favorito de Deus, eu sou favorita de Deus. E a verdade é que Deus tem um bom plano para sua vida. A Bíblia está cheia de pessoas. Que tal Esther? Ela foi chamada para fazer algo que poderia tê-la matado. Ela foi convidada para ir ao harém do rei, algo que poderia ter sido tão trágico para uma jovem judia. Haviam diretrizes rígidas a respeito de situações sexuais e ela foi convocada a ir e se colocar em uma posição onde ela poderia salvar uma nação. Mas ela teve que se arriscar e assim receber o milagre que recebeu em sua vida. Ela teve que deixar o que ela tinha, ir para alguma coisa que ela nem sequer sabia exatamente o que seria. E sobre Ana, que não tinha filhos, e pessoas que nunca tiveram um filho e querem tanto ter filhos e talvez tenham tido tantos abortos, sabe? Imagine como se sentem perto de pessoas que têm aqueles bebês saltitantes. Ana teve que passar por isso. Mas então Deus deu a ela um filho e a pediu para entregar aquele filho ao Senhor. E então ele a deu mais e mais filhos depois desse. Moisés precisou se sentir sozinho. Ele cresceu no palácio e ele tinha tudo o que queria, mas ele
sabia que ele era realmente um israelita e os israelitas estavam sendo oprimidos na escravidão do Egito e crescia nele um desejo de ajudá-los. Ele sentia como se Deus o estivesse chamando para libertá-los. E então ele começou a tentar ajudá-los e, em vez de ficarem felizes, se voltaram contra ele e ele acabou ficando por 40 anos no deserto. E Deus o chama, coloca um sonho no seu coração de ajudar as pessoas e ele acaba no deserto por 40 anos. E bem, para que tudo isso? Foi aí que ele começou a ser treinado para o que Deus o chamou para fazer. Veja, nós esquecemos isso às vezes. Nós achamos que se Deus nos chamou para fazer algo, devemos apenas correr para fazer. Não, você tem que ter experiência. Deus quer pessoas com experiência. Isso que você está passando agora, você pode deixar que te devaste ou que seja o fim de tudo, pode acabar com uma atitude amarga, sentindo pena de si, como um espinho na carne, culpando a todo mundo por sua péssima vida, ou você pode decidir, eu vou permitir que isso me aperfeiçoe. Deus pegue essa dor que eu estou sentindo agora e use-a para ajudar outra pessoa na minha vida. E olha, José, bem, se quisermos falar sobre José, levaria o resto do tempo que eu tenho. Aqui está um garoto que teve um sonho e nem sabia exatamente o que o seu sonho significava. Seus irmãos tinham ciúmes dele. Eles o venderam para comerciantes de escravos e disseram ao pai que um animal o havia matado. E onde quer que ele ia, fazia a coisa certa, mas o resultado era errado. Onde ele fosse, fazia a coisa certa e o resultado era errado. Mas eventualmente, eventualmente, chega a hora em que Deus diz: o treinamento acabou, agora é a hora da sua promoção. E muitos de vocês estão quase lá. Não desanime nem desistam. As crises nas nossas vidas exigem que tomemos decisões. Chega um ponto em que você passa por cima ou fica embaixo. Você vai para frente ou vai para trás? Você vai deixar o que está passando tornar-no melhor ou permitir que te deixe amargo? Acredito que uma das razões pelas quais Deus colocou isso no meu coração hoje é, número 1, para tentar trazer conforto e esperança para as pessoas que tiveram uma grande perda em sua vida e está passando por um momento muito difícil agora. Mas acho que a outra razão é te atiçar para tomar a decisão certa agora. Muitos de vocês estão em um ponto de tomada de decisão e você tem que decidir se deve continuar odiando alguém ou se vai perdoar. Você tem que decidir se vai ser amargo com Deus porque a vida não saiu do jeito que você pensou que seria, ou se vai continuar na fé acreditando que Deus é um bom Deus e mesmo que você não entenda por quê certas coisas aconteceram com você, você crê que Ele te guiará e fará algo de bom com isso. Sei no meu coração que muitos de vocês agora estão em um ponto de decisão. Você está em um ponto de crise, mas está em um ponto de decisão. E quer saber se você agora tomar a decisão certa e decidir por Deus e pelos caminhos de Deus, Ele fará algo tão incrivelmente maravilhoso em sua vida que você ficará com a boca aberta de temor. Sabe, eu estava falando com meu marido esta manhã e estávamos conversando um pouco sobre a condição em que estávamos há 45 anos atrás. Sabe, meu Deus, nós tivemos tantos enormes problemas na nossa vida. E onde estamos agora? Eu me lembro de Deus dizer: se você confiar em mim algum dia, se você continuar crendo algum dia, bem, agora estou vivendo esse algum dia. E você também vai viver se você não desistir de Deus. Vamos, eu quero que alguém seja encorajado. Na verdade, me faria feliz se quando o programa acabasse, você ligasse para nós dizendo: o programa realmente encorajou-me nesse dia. Deixe-nos enviar algum material que vai ajudar a você a não ser engolido pela dor e a solidão, mas que vai ajudar você a ir até o outro lado da vitória. Jeremias 29:11, uma escritura maravilhosa. Pois eu sei os planos que eu tenho para você, declara o Senhor. Esta escritura é para você. Eu sei os planos que eu tenho para você, planos de prosperá-lo e não prejudicá-lo, planos para te dar esperança e um futuro. Salmo 27, verso 14. Confie, aguarde e espere no Senhor. Seja ousado e de boa coragem, deixe seu coração ser forte e duradouro. Sim, espere, confie nele, tenha expectativa no Senhor. Cara,
Se você está passando por algo agora e você está de luto, isso é natural. Existe um processo de luto pelo qual você precisa passar. E se você não fizer isso, pode realmente ser muito ruim e prejudicial para você. Mas há uma diferença entre entristecer e permitir que um espírito de tristeza engula sua vida. A palavra luto significa profunda angústia mental sobre a perda ou uma profunda tristeza. Mas, como eu disse antes, a perda pode ser um lugar para recomeçar. Ela não precisa ser o fim. Uma coisa termina, mas é para que uma outra coisa possa começar para você. O luto é um processo e precisamos passar por isso, mas temos que seguir com as coisas boas que Deus tem para a nossa vida. Deus está trazendo algumas coisas boas para você. Sabe, na verdade, há fases do luto e é bom saber, primeiramente, o choque, se algo realmente trágico aconteceu. Talvez ontem você pode estar em choque hoje, mas isso é uma coisa boa, é como os amortecedores de impacto em um carro quando você bate em um buraco. Você não se machuca por causa dos amortecedores de impacto. Eu estava pensando esta manhã sobre os policiais que usam coletes à prova de bala. Eles ainda sentem a dor, eles podem ter grandes contusões ou até uma costela quebrada, mas isto não os mata. Eles sobrevivem. E nós temos amortecedores de impacto em nossas vidas. Sabe, existe uma fase do luto natural e saudável que você passa. Tem uma fase de negação. Não queremos encarar, não queremos lidar com isso. E quer saber, fugir dos seus problemas nunca. Qualquer coisa da qual você fugir virá atrás de você. Chega a hora que você tem que encarar coisas, sabe? Chegou a hora em que eu tive que dizer, Joyce, seus pais não te amavam, eles não sabiam como te amar. Eles foram criados de tal forma que eles não sabiam como realmente não tinham noção de como ser pais. Você foi abusada quando criança, você perdeu a sua infância e não pode voltar e pegá-la. Você não pode fazer com que o que aconteceu com você não tenha acontecido. E você tem uma escolha a fazer. Pode me pedir para pegar isso e usar e fazer algo de bom com isso, ou pode continuar sendo cheia de amargura e de ódio. Como eu disse antes, alguns de vocês estão em um ponto de decisão hoje. Eu sinto como se eu estivesse falando profeticamente. Este é um momento para você tomar a decisão de permanecer com Deus e fazer as coisas do seu jeito. Este é o dia para tomar uma decisão de perdoar. Este é o dia para ser cheio de esperança e acreditar que algo de bom vai acontecer com você. Não negue a sua dor, sinta e passe por ela. A raiva é outro sintoma que podemos ter no luto. Ter raiva de Deus. Por quê? Eu não entendo, eu fiz tudo certo, agora olha o que aconteceu comigo. Raiva do diabo. Por que isso? E você se zanga porque ele está te atacando e parece que ele ganhou. Mas quer saber, Romanos 12:21 diz, nós podemos vencer o mal com o bem. Como eu mencionei em outras partes desta mensagem, faça o máximo de bem possível para todos que você puder, enquanto puder fazer. E esta é a forma mais alta de guerra espiritual. A depressão ela é algo que pode acontecer como resultado dessas coisas que você está passando em sua vida. É normal ter uma certa quantidade disso, mas não deixe que isso te sobrecarregue.